Nós vamos iniciar agora uma entrevista com o candidato a deputado federal pelo Partido Solidariedade, Wesley Paes, que já está nos estúdios da Rádio Meio Norte FM. Boa noite, Wesley, seja bem-vindo ao MN Notícias. Boa noite, Helder Felipe. Boa noite ao meu amigo Mário, ao Raí, ao Adriano, que estão aqui também nos acompanhando. A você que está em casa, nos ouvindo, a você que está pela internet nos assistindo. Boa noite. Vamos conversar sobre política. Muito bem, esta entrevista, juntamente com todas as outras que nós viemos fazendo aqui na Rádio Meio Norte FM Campo Maior, com candidatos a deputados federais, duram 20 minutos, contados a partir do início da primeira resposta. Wesley Paes, este é o primeiro cargo eletivo que você concorre e de forma muito intrínseca, de uma forma muito específica, visando uma vaga no Legislativo Federal. Por que uma vaga no Legislativo Federal se faz importante para a região dos Carnaubais? Essa é a pergunta que eu já começo fazendo a você. Nós praticamente nunca tivemos um deputado federal eleito direto pelo voto de 88 para cá. A gente não sabe nem como é ter um deputado federal, Helder Felipe. E um deputado federal, ele tem recursos de emendas parlamentares muito mais do que um deputado estadual. Um deputado estadual tem algo em torno de 1,5 milhão, um deputado federal chega a 40 milhões, porque são 16 milhões de emendas pessoais do deputado, tem mais aí em torno de 23 a 24 de emendas de bancada. Então, juntando tudo, chega a 40 milhões de reais. Já pensou um deputado federal de Campo Maior, com esse tanto de recurso, né, para investir na região? Então, por isso se deve a importância da gente ter um deputado federal. E olhando o cenário dos candidatos de Campo Maior, eu, né, por conta do partido, sou o candidato que tem mais chance de ser eleito, porque eu preciso de menos voto. Enquanto os outros partidos aí precisam de 80 mil votos, eu preciso de 35 a 40 mil votos para brigar pela vaga aqui dentro do Solidariedade. Então, Campo Maior nunca teve um cenário parecido. Por isso, a gente está confiante que a gente vai conquistar essa vaga para a nossa região. Quais são, Wesley Paes, as suas principais bandeiras caso venha a ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados? Helder, quando eu recebi esse convite para ser candidato a deputado federal, a partir dali eu comecei a pensar ideias para a nossa região. E não só isso, Helder, eu pensei também na pessoa que vai votar no 7789, no Wesley Paes. Porque a pessoa, quando sai de casa para dar um voto a um candidato, ela precisa ter o orgulho de votar naquele candidato, ela precisa ter a satisfação de votar naquele candidato e não se envergonhar de votar naquele candidato. Por isso, eu pensei em ideias, propostas que atendam a necessidade da população da nossa região, principalmente. Claro, eu tenho ideias que servem para todo o Piauí, tenho ideias, inclusive, que atendem a necessidade de várias regiões do país, mas nosso foco maior é a região dos Carnaubais, que é a mais maior, começando por Campo Maior, é resolver a questão do problema da água. Ajudar o SAAI a tratar a água que tem muito sal. Ela é salobra, além do gosto, ela gera problema urinário, intestinal, renal. Então, por isso, a gente precisa resolver esse problema. Alguns já prometeram trazer água dos corredores, mas é um projeto muito caro, precisa vir por tubulação. Outros dizem que vai vir por gravidade. Tem outros que, inclusive, copiam a minha ideia de resolver o problema da água, dizendo que vai trazer água da barragem de Castelo, que nem existe ainda. Então, a minha ideia é mais viável, mais barata, é resolver o problema da dessalinização, igual é feito no Rio Grande do Norte. Lá, eles utilizam uma tecnologia israelense, que é um filtro que é colocado lá no poço e resolve, tirando o sal da água por osmose reversa, e serve só H2O, hidrogênio e oxigênio. A gente chama de água pura. E é isso que a gente precisa fazer aqui em Campo Maior. Por isso, a gente está defendendo essa vaga de deputado federal. Outro aspecto que a gente quer trabalhar já para a região, a gente entende que essas cidades pequenas, como Nossa Senhora de Nazaré, Cocal de Telha, Boa Hora, Boqueirão, Jatobá, elas têm dificuldade de atrair empresas, grandes empresas, porque não circula dinheiro nessas cidades. E eu entendo que a gente precisa identificar a vocação turística de cada uma delas, estruturar os pontos e aí divulgar, capacitar as pessoas envolvidas e divulgar para que possa ir turista para aquela cidade. Você é um cara que gosta de viajar muito, eu sei disso, e quando você viaja, você leva muito dinheiro para gastar.
E todo turista é assim. Ele gosta de gastar, ele não mede consequência. Se a refeição é R$ 150, ele paga porque ele precisa comer, a hospedagem ele precisa pagar, o passeio ele precisa pagar e tudo ele paga. Então é isso que a gente precisa fazer, acreditar no turismo das cidades da região. E aqui nós temos uma barra de ouro na região que precisa ser lapidada. Campo Maior tem aqui o teleférico, que eu quero colocar na serra, o asfalto para a barragem de corredores, transformar o Rio Longar lá em Boqueirão do Piauí em um ponto turístico. Nós temos as piscinas naturais em Nossa Senhora de Nazaré, tem as cachoeiras em Jatobá, tem a Festa da Melancia. É tanta coisa que a gente precisa explorar, estruturar, capacitar as pessoas envolvidas e divulgar, porque aí a gente ia ter gente de fora deixando dinheiro nessas cidades, os comerciantes locais iam ser fortalecidos e as pessoas iam ter como trabalhar nos comércios, porque hoje os comércios dessas cidades não pagam, não chegam a pagar nem um salário mínimo, não assinam carteira, porque também eles não têm condição. Eu que sou do ramo empresarial, do ramo empreendedor, eu entendo isso. A dificuldade de um empreendedor é muito grande, além de tudo os tributos, é muita dificuldade. Por isso a gente entende que o turismo é muito forte nesse sentido da geração de emprego, aquecer a economia para poder gerar emprego para o nosso povo que está passando fome. Muito bem, estamos conversando ao vivo no MN Notícias com Wesley Paes, candidato a deputado federal pelo Piauí, do partido Solidariedade. Wesley, hoje você está fazendo aqui em Campo Maior uma dobradinha com o Evaldo Gomes, candidato a deputado estadual. Inclusive, no último final de semana, salvo engano, esteve realizando um evento aqui no município com seus correligionários. De que maneira essa parceria pode favorecer Campo Maior? Bom, já está favorecendo. Antes mesmo da gente disputar a eleição, eu já consegui duas ações importantes. Primeiro, o título de capital piauiense da carne de sol. Campo Maior já é conhecida nacionalmente, só que não tinha um título oficial concedido pelo governo do estado. Eu solicitei a ele apresentou na Assembleia, foi aprovado por todos os deputados estaduais e sancionado pelo governador Wellington Dias. Hoje a gente tem um título e pode ser chamado de capital piauiense da carne de sol. Consegui com ele também uma emenda de R$300 mil para fazer uma pista de skate. A obra já está a todo vapor, lá na frente do ginásio poliesportivo. Nossos skatistas vão ter a pista de skate deles, para deixar de serem marginalizados, para deixar de levar a carreira de vigia de praça, porque até faca já puxaram para skatista em Campo Maior. Eu lembro, que eu dei essa notícia. Pois é. E eles não merecem isso, Helder. Eles estão ali tentando achar um meio de fugir, inclusive, das drogas, né? Ter uma ocupação no horário que não está na sala de aula, ter ali uma prática do esporte que pode, inclusive, levar eles a ter um sucesso igual a Fadinha teve. Por que não? A gente tem que acreditar nisso. Então, a gente tem que ter mais espaço. Aqui só tem futebol e seresta para os jovens. Não que seja ruim, eu gosto também. Mas é preciso ter outras opções. A gente precisa acreditar no polo tecnológico, que é outra coisa que eu quero colocar em Campo Maior. Então, essa parceria com o Evaldo Gomes, ela já está dando os frutos, já está dando frutos a Campo Maior. Mas eu quero mais. Eu estou pedindo voto para o Evaldo Gomes, que o número dele é o 77789, muito parecido com o meu, para que a gente possa conseguir para Campo Maior um sistema de câmeras para espalhar pela cidade. Você vê que quando tem um assalto em Campo Maior, de vez em quando você noticia aí, a polícia não tem imagens, a polícia não tem como investigar. Aí, às vezes, fica procurando de uma empresa, às vezes a empresa tem a câmera, mas não está captando a imagem, não está gravando, não está armazenando. Então, se aqui a gente tivesse câmeras espalhadas por toda a cidade, no centro comercial, nas entradas, será outra. O bandido pensar duas vezes na hora de praticar um assalto e a polícia teria ali informações para poder desvendar como aconteceu o crime, como aconteceu o acidente, como aconteceu a violência. Então, é preciso ter esse sistema de câmeras em Campo Maior. A Prefeitura de São Miguel do Tapuio gastou... Inclusive, várias prefeituras tendo essa mesma iniciativa, né? São Miguel do Tapuio foi, São Miguel do Tapuio foi, Cocal de Telha também, Capitão de Campos. Então, várias cidades investem, é uma merreca, é baratinho, Helder. Você sabe o preço de uma câmera. Então, dá para a gente investir pouco dinheiro numa obra muito importante para a segurança da nossa sociedade. Então, é por isso que eu estou pedindo voto para o Evaldo Gomes, porque um deputado estadual vai ter recurso para fazer isso. E aí a gente está fazendo a dobradinha nesse sentido. Estamos recebendo nos estúdios da Meio Norte FM Campo Maior o candidato a deputado federal pelo Solidariedade, Wesley Paes. Wesley, nós estamos tendo um fenômeno aqui em Campo Maior com um número considerável de candidatos a deputados federais. Não me recordo uma eleição com tanta variedade de candidatos. Qual o seu diferencial dos outros? Eu não tenho um cacique político, eu nunca fui candidato, não sou filho de pai prefeito, não disputei 7 eleições, não tenho irmão prefeito, sou novo. Esse é o grande diferencial, mas não é só isso. São as ideias. Você pode comparar os candidatos.
fique aí à vontade, entre nas redes sociais dele, procure as propostas deles. Eu tenho um lá no meu Instagram, que você pode procurar Wesley Paes com 2 E no final. Lá tem um link, você vai ver todas as minhas 32 propostas. É um plano de mandato com ideias e soluções para resolver problemas que você tem na sua casa. Por exemplo, eu tenho certeza que aqui em Campo Maior é assim, não sei nas demais cidades, mas na maioria das cidades que eu já visitei, nós temos um problema, marcação de consultas e exames. As pessoas precisam madrugar. Sua mãe, que é da área da saúde, ela sabe muito bem isso, que é enfermeira. Ela sabe que as pessoas precisam acordar de madrugada para enfrentar uma fila, para tentar marcar uma consulta, e muitas vezes, quando chega a sua vez, nem consegue. E eu quero criar um aplicativo para que as pessoas de casa possam marcar suas consultas no conforto da sua casa, sem precisar correr risco, inclusive, de morte. Porque quando a pessoa está numa fila de madrugada, ela está correndo risco de ser assaltada ou acontecer alguma coisa pior com ela. Então, a gente quer resolver esse problema. Tem outra proposta nossa, Helder. Recentemente, eu fiz um vídeo, durante uma operação da PRF, aqui em Campo Maior, falando de um problema que a gente tem em todo o Piauí e em todo o Brasil, que é essa questão de recolher motos de pessoas que estão em atraso de emplacamento, licenciamento, e eu tenho uma solução para esse problema. Antigamente, a gente tinha algumas lojas que tomavam eletrodoméstico e a pessoa não pagava. Sim. E isso não existe mais. Existe uma lei hoje que, se você não pagar lá a televisão que você comprou, a geladeira que você comprou, você vai ser negativado, você vai para o SPC. Isso. Quando você tiver condição, você se limpa, não é verdade? Então, e nem por isso as pessoas deixaram de pagar quando compra. Tem gente que não quer ser negativado. Aí, a minha lei que eu quero criar, para que impeça a PRF de tomar veículos de cidadão, indo ao trabalho, de pais de família, indo deixar os filhos na escola, é exatamente parecida com essa. Impedir que o Estado tome a moto do cidadão, que muitas vezes a moto já está até quitada, às vezes por conta de um débito de R$300, a polícia acaba levando a moto do cidadão. E eu não estou aqui contra a Blitz. A Blitz vai continuar para multar quem está sem capacete, quem está sem habilitação, para tomar moto roubada. É para isso que a Blitz deve servir, não para tomar moto de cidadão. Então, a minha ideia é, se o cidadão não está com condições de pagar lá o licenciamento, que ele vá lá para a dívida ativa do Estado ou da União. E quando ele tiver condições, ele vai lá e se limpa. É assim que deve ser, na minha concepção. Por isso que eu quero chegar lá em Brasília. Então, Helder, a sua pergunta é nesse sentido. Eu tenho soluções para os problemas do povo. Não sou um candidato vazio, apesar de não ter a estrutura dos grandes, mas eu tenho propostas. Disse até em outra entrevista aqui na Rádio Meu Norte que o bom seria que se a eleição fosse igual a do Conselho Tutelar. A eleição do Conselho Tutelar, antes do candidato pedir voto, ele passa por uma prova, para saber se ele entende lá do Estatuto, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, deveria existir uma prova antes, para perguntar ao candidato quais soluções ele tem para... Acontece mais ou menos com o Partido Novo, né? O Novo faz, o Partido Novo faz. Então, era bom que existisse, a Justiça Eleitoral fizesse uma prova com os candidatos para saber quais soluções você tem para os problemas da população. E aí cada candidato ia apresentar. Tem candidato aí que não tem proposta nenhuma, tem candidato que não faz discurso, que anda na sombra de um cacique político. Eu sou diferente. Eu não tenho nenhuma ligação com cacique político, sou um candidato novo, jovem, com muita vontade e energia para trabalhar pelo nosso povo. Realmente é um nome novo, mas o senhor já trabalhou dos dois lados, né? Trabalhou com o Antônio e com o Joãozinho e trabalhou com o Paulo Martins. Você não acha que isso também atrapalha no seu discurso diante da população? De forma alguma. Você que é jornalista, assim como eu, sabe que ali a gente está prestando serviço ao candidato. Assim como eu prestei na última eleição, prestei assessoria para mais de 30 candidatos a vereadores, 5 candidatos a prefeitos. Então, é uma das missões das funções que a gente pode exercer como jornalista. E eu estava ali exercendo minha profissão como assessor de comunicação. Os erros que o Paulo Martins cometeu, que o Ribinha cometeu, que o Antônio Félix cometeu enquanto eu assessorava eles, são erros dele. Eles tomavam as decisões políticas deles. Então, eu aprendi com eles, vendo eles acertarem e vendo eles errarem. Então, isso ajudou, foi eu a amadurecer. Amadureci muito, vendo como atuavam os dois grupos políticos. Então, os erros deles, os pecados deles, quem paga são eles. Eu sou Wesley Paes com as minhas próprias ideias e minhas próprias convicções e meus próprios princípios. Não dá para confundir as duas coisas. Estamos recebendo Wesley Paes aqui no MN Notícias, candidato a deputado federal pelo Piauí, pelo Partido Solidariedade. Wesley, você faz oposição aqui em Campo Maior. Como é que você analisa o atual cenário da oposição tão fragmentada, dividida aqui em Campo Maior? É possível uma unificação nas eleições em 2024? Ainda não dá para dizer isso, Helder. Eu vejo assim,
Quando o Rafael Fonteles esteve em Campo Maior, estavam todos ali envolvidos, a gente fez uma grande carreata, todo mundo junto. Eu sei que tem muitas pessoas se projetando, querendo ser candidato a prefeito. Hoje existem várias ilhas, né, dentro da oposição. Mas isso é uma coisa para ser discutida depois da eleição estadual. Ninguém sabe o que é que vai acontecer ainda. Vamos esperar as coisas acontecerem. Eu sou aberto ao diálogo, né, sou do diálogo, estou aberto. Claro, não sei o que vai acontecer comigo também, se a gente vai ganhar, se a gente não vai ter sucesso na eleição. Na verdade, só o fato de decidir ser candidato, para mim, já é uma conquista, já é uma vitória, porque no cenário que a gente vive político, ser candidato não é fácil. Muitos leões, eu costumo comparar até com a Batalha do Genipapo, Helder. Porque na Batalha do Genipapo, estava lá os piauienses com foice e facão, e os portugueses com fuzil, com canhão, e eu estou vivendo isso. Eu estou aqui com foice e facão, meu amigo, é toda hora, meu amigo, um tiro de um lado, um tiro do outro. Eu, às vezes, até evito postar foto com o eleitor em reunião, porque já aconteceu de eu postar foto com eleitor dizendo que ia votar em mim, e aí foi lá outro candidato. Na hora que soube. Isso, para tentar reverter a situação. Então, é difícil ser candidato, não é fácil, é um terreno muito difícil de pisar. Então, eu não sei o que é que vai ser dessa eleição. Vamos aguardar, esperar primeiro passar essa, para a gente pensar no futuro. Pronto, você parafraseou aí, fez uma análise a partir da Batalha do Genipapo. Você sabe que o que ajuda a dar a bala é o fundo eleitoral. Está havendo uma desavença no seu partido. De um lado, nós temos aí a Viviane Moura criticando a divisão que foi feita do fundão eleitoral. Você, como está apoiando o Evaldo, deve estar do lado do Evaldo nessa diferenciação. Você concorda com a divisão que foi feita no partido? Helder, eu já participei de várias eleições. Eu tenho 16 anos que acompanho a eleição de perto, eleições de perto. E não tem coisa pior do que um candidato pequeno enchendo o saco. Então, eu sou um candidato que eles consideram pequeno porque eu não tenho estrutura para campanha, não tenho caciques políticos, então eu não vou encher saco do meu presidente por isso. Eu tenho um compromisso com o Evaldo de votar nele aqui. Questão de fundo partidário, eu entendo que os candidatos que são mais favoritos, eles têm uma estrutura maior, eles têm mais chance, e o partido, às vezes, distribui da forma que ele entende. Tem os critérios deles. Então, outros candidatos que são mais fortes, já foram candidatos outras vezes e mostraram que têm potencial, mereceram o fundo que tem, de acordo com os critérios do partido. Eu estou me candidatando a primeira vez. Quem sabe no futuro a gente possa estar brigando também. Então, é preciso ter um entendimento. Eu tive um entendimento com o Evaldo, eu não sei como foi o entendimento da Viviane, não sei como foi o entendimento dos outros. Então, cada um responde a forma que tratou com o presidente. Muito bem. Conversamos agora com Wesley Paes, candidato a deputado federal pelo Piauí. Estamos tendo, Wesley, uma disputa acirrada para a presidência da República. Você já é assumidamente apoiador do ex-presidente Lula nessa corrida eleitoral. De que maneira, caso Bolsonaro seja eleito e você vá trabalhar na Câmara dos Deputados, isso pode comprometer o seu trabalho, o diálogo com as partes? Faça essa análise para a gente. Eu acho que essa hipótese já está praticamente fora de cogitação. Todas as pesquisas apontam a vitória do Lula. Há tendência até que seja no primeiro turno. Então, mas está fácil decidir. Você que está me ouvindo aí na sua casa, está muito fácil decidir. De um lado está o Lula, o pai dos pobres. Do outro está o Bolsonaro, o pai da fome, o pai da ignorância, o pai da violência. Está muito claro, muito transparente. É igual o meu discurso, o discurso do Wesley Paes. Eu tenho certeza que você que está em casa ouve o meu discurso e entende. É transparente, é cristalino, é objetivo. Não é igual outros candidatos que ficam enrolando, enchendo linguiça, falando coisa com coisa para passar o tempo. Não, eu sou muito objetivo no que eu falo e tenho propostas. Então, com relação à eleição presidencial, eu acho que já está decidido, né? Não vai ser em uma semana que o cenário vai mudar, a não ser que aconteça lá um grande fato político que mude. Mas se caso eu seja eleito e o Bolsonaro também, aí eu vou ser um ferrenho opositor do presidente Bolsonaro. Ele não vai conseguir dormir direito, viu? E eu sei fazer oposição. Quem me conhece em Campo Maior sabe disso. Muito bem, já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista. Wesley, você tem 2 minutos, então, para se dirigir à nossa audiência. Quero deixar aqui uma mensagem de esperança para você que está me ouvindo agora em casa. Por favor, reflita bem. São 5 votos. Primeiro você vai votar para deputado federal, Wesley Paes, 7789, um jovem com muita energia e vontade de trabalhar, com propostas e soluções para os seus problemas. Depois você vai votar para deputado estadual, e aqui eu peço voto para Evaldo Gomes, nosso deputado estadual, que já está trabalhando mesmo antes da gente dar a votação a ele aqui, né? É eu que estou trabalhando o nome dele e a gente precisa retribuir o que ele já está fazendo para poder pedir mais.
Depois você vai votar para senador Wellington Dias, governador Rafael Fonteles, e aí o último voto é para presidente, o presidente Lula. Deixar uma mensagem de esperança. A gente está vivendo tempos nebulosos, muita turbulência na nossa política, e eu tenho certeza que você está com esperança de dias melhores. O presidente Lula, ele nos traz essa esperança. Eu digo sempre, quando alguém fala que vota no Bolsonaro, eu digo, ó, só não voto no Bolsonaro por 2 motivos principais, porque estou cansado de comprar coisa cara e de ver gente passando fome. Nessa caminhada, Helder, você não imagina o quanto de pessoas que eu já encontrei passando muita dificuldade, sem condição de botar sequer a panela no fogo com comida para fazer para o filho. É muita necessidade que o nosso povo está vivendo, mais de 30 milhões de pessoas passando fome de verdade, sem ter comida durante o dia, sem fazer uma refeição ao dia. Então a gente precisa refletir sobre isso. Negócio de fazer arminha, de comprar arma, de tratar jornalistas com ignorância, isso não resolve o nosso problema. A gente precisa de gente séria que possa trabalhar pelo nosso povo, levando soluções para os nossos problemas. E o Lula já entendeu que é colocando dinheiro na mão do pobre que a economia vai dar certo. Então, por isso, vamos junto com Lula 13 e Wesley Paz 7789 para fazer diferente. Muito bem, Wesley, muito obrigado pela sua participação. São 18 horas e 34 minutos, bom resto de caminhada nesses últimos dias. Eu vou a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o MN Notícias. Não sai